Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e hoje vamos dar início à série Os Segredos dos 72 Nomes de Deus. Em comemoração e agradecimento a cada um inscrito aqui do canal, quando nós completamos aqui, chegamos à marca de 1000 inscritos, agora um pouco mais, fizemos uma enquete sobre quais temas vocês gostariam de ver aqui no canal. Dentre eles foram colocados ali para ser votado o Ketoret, 72 nomes, que é justamente as tabelas dos nomes sagrados, a Mikver e interpretação de sonhos. Dentre esses 4 temas, o 72 nomes de Deus, exatamente essa tabela ela teve, digamos assim, o maior número de votação. Não que eu não vá tratar dos outros temas, mas eu irei seguir, nesse caso, exatamente a hierarquia, ou seja, aquilo que vocês escolheram deram preferência, por ordem, é claro, da votação. Todos esses temas que eu sugeri nessa enquete são bastante profundos. Na verdade, tudo na Torá é extremamente profundo, visto que vivemos em um mundo de superficialidades. Eu intitulei como uma série, mesmo que eu traga para vocês de uma forma simples, e como simples eu quero dizer segura também, será necessário, acredito, mais de um vídeo para abordar o tema com o máximo de conhecimento possível, visto que você não vai encontrar em lugar nenhum, pelo menos aqui no Brasil, alguém disposto a entregar esse conteúdo, essa grandeza dessa forma, gratuita, e não só porque é gratuita, mas simplesmente porque ele precisa e que exige para aquela pessoa que vai praticar um certo nível de espiritualidade. Esse nível de espiritualidade, por favor, não entenda de uma forma religiosa. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou me referindo exatamente à conexão dos mundos superiores com esse mundo de fisicalidade e fazer com que as berahás, ou seja, as brahás do Eterno, elas possam adentrar esse mundo através de técnicas e das ferramentas que nós utilizamos. E esses 72 nomes conhecidos como os 72 nomes de Deus, eles são bastante poderosos. Então, quando estamos lidando com esses 72 nomes, que são 72 tríades, na verdade, de nomes, e por nome, acredite, o Criador ele não tem nomes, mas nós utilizamos essas ferramentas, essas carruagens, que é justamente o transporte dessa luz, dessa energia entre os mundos. De antemão, tudo que vai ser passado nessa série, nesses vídeos, tem o objetivo de ensinar a você a lidar com essas inteligências que nós chamamos de inteligências cósmicas de forma prática e segura. E sim, não engloba tudo sobre o tema, até porque estamos falando do Criador e nossa mente consciente, por mais expandida que esteja no momento, que alcance esse nível, não conseguiremos abarcá-lo. Eu peço que quando nós tivermos que usar todo esse Shemot, ou seja, todos os nomes aqui descritos, vocês não imprimam essas tabelas ou não façam uso desse material de forma banal. Então estamos lidando com forças espirituais. Não é uma ferramenta de autoajuda que lida com seu emocional, e sim com sua Neshama, ou seja, você está acostumado muitas vezes, eu não sei, de fazer algumas técnicas ditas como espirituais e difundida nesse mundo de fisicalidade como um caminho espiritual. Porém, nós estamos em Malhut de Malhut, ou seja, dentro dessa dimensão que nós vivemos, existem 10 dimensões. E nós estamos na dimensão que é fisicalidade da fisicalidade. Então, quando você faz alguma técnica dita espiritual, que às vezes você vai sentir um alívio no seu físico, ainda não é espiritualidade. Espiritualidade é quando nós alcançamos a 10ª dimensão dessa dimensão, que vai ser Malhut de Yesod, e que vai ser o quê? E que vai ser Keter de Asiá. Então nós elevamos realmente. E quando nós chegamos nessas dimensões, aí sim a gente pode começar a falar de espiritualidade. Porém, para adentrar esses mundos, você precisa das ferramentas certas, precisa de um preparo certo e precisa da kavaná certa. E é exatamente isso que nós vamos trabalhar usando essa tecnologia chamada de 72 nomes de Deus. Algumas coisas que eu quero deixar bem claro para você é que, às vezes, quando você fizer essas meditações, que eu acredito que nesse primeiro vídeo nós não iremos tratar ainda de uso prático dessa ferramenta, você vai sentir alguma coisa no seu físico, ou seja, sensações. Porém, quando adentramos os mundos superiores, o mundo espiritual de verdade, praticamente não se sente nada no seu corpo. O máximo que pode acontecer é literalmente você sair do corpo físico e ele ficar apenas com sua nefesh, mantendo ele vivo, igual quando você está dormindo. Ou seja, que você não sente quando a sua neshama vai para os lugares altos, e lá você vai dizer que as experiências que você teve são sonhos. E algumas sensações mais frequentes quando se faz uso desses nomes, você pode ter assim, uma sensação de queda,
E tudo bem se isso acontecer, isso significa que sua Neshama teve que voltar para o corpo de forma mais rápida e segura, porque provavelmente você estava adentrando caminhos que ainda não estava preparado para isso. Isso é um fator de segurança e fique tranquilo. Então, quando isso acontece, provavelmente você vai sentir o seu Ruach ativar. Como é que você sente essa parte do seu espírito ativado? É quando seu coração acelera. Geralmente, quando você sente uma aceleração dos seus batimentos cardíacos dentro do uso de qualquer ferramenta espiritual, isso significa dizer que por perto de você, ou seja, no ambiente em que você está, a presença que seus olhos não conseguem enxergar, mas que o seu Ruach, seu espírito, está detectando. Por isso, sempre que usarmos esses nomes, nós vamos ter juntos de nós, se possível, um copo com água, que não pode ser uma garrafa fechada, que não pode ser um copo plástico, precisa ser realmente um recipiente de vidro, de preferência transparente, assim como a água. E no caso de acontecer de o copo rachar, estalar, a meditação ela deve ter, ou seja, o procedimento ele deve ser parado, interrompido na mesma hora e ser feita a recitação do Salmo 91. Até porque antes da própria meditação nós iremos fazer o uso de alguns salmos para preparar vocês para adentrar nesses mundos espirituais. Então, se isso acontecer, você só pode retornar a meditar depois de um jejum ou uma mikveh. Então, o jejum, não pense que é algo extraordinário, que você vai ficar dias sem comer, não. Nós vamos fazer a retirada de alguns elementos que, digamos assim, que trazem muito juízo e que trazem almas de outros seres para dentro de você, misturando com sua energia, por exemplo, a carne vermelha e outros entorpecentes que muitas vezes você come e está prejudicando a sua glândula pineal, que digamos que é o ponto físico que nós acionamos para entrar no mundo espiritual. Mas por favor, não se preocupe, estaremos fazendo de forma mais segura possível, até porque eu não conheço o nível espiritual de cada um de vocês e tudo que eu passo aqui como ferramenta eu passo da forma mais branda, segura possível para que você possa utilizar na sua vida de forma que realmente possa trazer alguma diferença. E, se ainda não está acontecendo, é porque realmente precisamos fazer algum tipo de limpeza dentro dessa sua energia, da sua alma, desbloquear algumas coisas. E às vezes você não tem a consciência correta ainda, por isso que as ferramentas elas não têm o seu poder absoluto. Porque a ferramenta ela tem o seu poder associado ao conhecimento que você tem dela. Então é só seguir certinho as diretrizes e vamos obter o máximo dessas energias para o nosso bem-estar e principalmente lograr êxito por estarmos aqui na Terra. Então, os 72 nomes de Deus, eles são energias através dos quais o Criador se relaciona conosco. Cada um deles é um veículo de uma energia ou uma bênção precisa e específica. A ordem destes nomes aparecem no Sefer Shemot, ou seja, no livro dos nomes, conhecido como livro de Êxodo, no capítulo 14, considerando os versículos 19, 20 e 21. Cada um desses versículos contém exatamente 72 letras. Essas letras desses versos trançados, intercalados ou permutados é que formam esses 72 nomes que nós chamamos de nomes sagrados. Começamos então fazendo isso, ou seja, para extrair esse nome com um grupo de palavras, ou um versículo ou versículos nesse caso, iniciamos a busca por um código significativo que possa ser extraído do texto que está diante de nós. Um dos métodos padrão usados é extrair as letras maiúsculas chamada de Reshei Tevot. Esta combinação de letras é considerada um santo nome de Deus. Agora sim, não é realmente um nome, mas uma parte do nome de Deus que emana de toda a Torá. Existem também muitos outros métodos de extração de nomes codificados. Assim como se pode usar o Reshei Tevot, também se pode usar as letras finais das palavras que nós chamamos desse método Sofi Tevot. A diferença entre eles é que o Reshei Tevot representa as forças de Hesed da coluna da direita, que é expansão e bênção, e o Sofi Tevot representa as forças de Gevurah, que é contração e maldições. Deve-se usar sempre um método adequado para extrair o nome que queremos. Então, cada nome de Deus é composto por 3 letras e é formado da seguinte forma. Usamos o seguinte método para extraí-los aqui. Então, consideramos assim. Tomamos a primeira letra do primeiro verso, 19, a última letra do segundo verso, 20, e a primeira letra do terceiro verso, que é o 21. E obtemos aí o primeiro dos 72 nomes de Deus. Então, depois tomamos a segunda letra do primeiro verso, que é o 19, a penúltima letra do segundo verso, que é o verso 20, e a segunda letra do terceiro verso,
que é o verso 21. Formamos então o segundo nome dos 72 nomes de Deus, e assim sucessivamente durante todo o percurso até completarmos os 72 nomes. É claro, você não vai precisar fazer isso, eu só estou dando o exemplo de como esses nomes eles são formados. Você vai receber a tabela completa já com esse método aplicado. Qualquer que seja a forma ou método de extração, as combinações de letras têm dentro de si um poder latente, mas esse poder só pode ser extraído quando se sabe que expressão de poder deve se manifestar a partir desse nome sagrado. Alguns nomes são usados para buscar iluminação, outros são usados para transmitir bênçãos de diversas formas, bênçãos de cura, bênçãos de prosperidade. Alguns são transmitidos também, infelizmente, para transmitir maldição. Por quê? Porque são energias latentes e quem modifica e quem molda essas energias é exatamente aquela pessoa que utiliza essa força. Para extrair do santo nome suas próprias intenções, ou seja, sua cavanote, é preciso ter, de certa forma, sabedoria e um conhecimento da língua hebraica quando se refere aos seus símbolos e metáforas, principalmente da Cabalá. As intenções só são reconhecidas quando temos uma linguagem através da qual podemos expressá-las, ou seja, precisamos entender aquilo que estamos fazendo para criarmos a Kavaná específica e extrairmos do santo nome exatamente o poder latente que está dentro desse símbolo. De forma geral, nós fazemos isso como sempre fazemos aqui no canal, de forma segura. Então nós olhamos para o nome sagrado e geralmente, nesse caso aqui dos 72 nomes de Deus, nós imediatamente aplicamos a ele uma gemátria, que é justamente o valor numérico dessas letras. Com esses números em mãos, podemos iniciar uma busca por valores numéricos equivalentes em outras palavras, frases e termos cabalísticos e outros nomes sagrados. Com sabedoria, descobriremos as conexões ocultas nos números e com experiência, a pessoa que está fazendo saberá internamente quais são as intenções apropriadas, ou seja, quais são as kavanot para cada nome sagrado específico. O método da experiência exige que cantemos o nome santo. Nós o cantamos em voz alta, mas não gritando. Também não pode ser como forma de sussurro, como fazemos ali na última linha da última sentença da oração Anabecoa, mas sim com palavras que possam ser vibradas como uma forma de canção. Pode ser no seu tom normal e você pode, inclusive, criar melodias para esses nomes. E quando recitamos em voz audível, nós criamos um som que opera como uma tecnologia acústica. Quando essas recitações elas são adequadamente fundidas com os significados pretendidos, que são as kavanot, o som das recitações viaja por toda parte. Os nomes tornam-se vivos e ganham vida própria. É por isso que lá no profeta Isaías vai dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. Exatamente quando pronunciamos esses nomes com a kavaná correta, fazendo todas as instruções corretas, essa palavra, ela cria mundos, ela cria exatamente aquilo pela qual você está utilizando a kavaná naquele momento. A construção mental formada por essas recitações adequadas se expande para fora do espaço e fora do tempo, buscando as formas adequadas de manifestação para que o nome se manifeste internamente, trazendo assim nesta dimensão inferior da matéria, que é onde nós vivemos, o desejo que você quer, ou seja, o ideal desejado para aquele tipo específico de nome que você está utilizando. Esse é literalmente o segredo do abracadabra. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas na verdade isso é uma palavra, um código hebraico que quer dizer quando você une, quando você cumpre esses requisitos, literalmente, abracadabra significa eu crio enquanto falo. A pessoa não precisa de nenhum apetrecho, nesse caso especial, para meditar adequadamente nesses nomes. Se você nasceu de um ventre judeu ou se converteu ao judaísmo, você pode, se quiser e desejar, usar o tradicional talit e o tefilim, desde que o faça de acordo com todas as leis apropriadas, que é a Alahá. No entanto, esses acessórios, esses artefatos não são necessários. Lembre-se disso, todos nós, independente de religião, sexo, posição social, todos nós igualmente podemos cultivar e experimentar no nosso pessoal essas habilidades, ou seja, ter acesso
essa energia, essa luz contida nessa tecnologia que nós chamamos de 72 nomes de Deus. Isso porque todos nós somos igualmente seres humanos. Assim, se fizermos as coisas certas acontecerão. Não procure confiar em coisas externas. Confie em si mesmo, confie no Criador, confie na própria ordem da realidade para se revelar a você, e você alcançará e tocará tudo isso que você está intencionando trazer para a sua vida. Algumas coisas que você deve fazer ou saber antes de iniciar toda a meditação, o manuseio com esses 72 nomes, é que a meditação é um processo muito sério e não é nenhum jogo, e você precisa cumprir, de certa forma, alguns requisitos muito precisos, porque vamos entrar em um mundo muito sensível e vamos usar ferramentas espirituais muito poderosas, que são as letras hebraicas e o seu poder vibratório. Então, algumas coisas, alguns conselhos que eu dou antes de você iniciar qualquer tipo de meditação, e especificamente esse manuseio dos 72 nomes, é ler alguns salmos, de preferência o Salmo 7, o Salmo 16, 20, 91, 92 e o Salmo 119, que tem a inicial do seu nome, porque o Salmo 119 ele é o Aleph Beit, ou seja, vai de Aleph a Tav. Então você verifica qual é que corresponde ao seu nome. Se você não sabe, no final eu vou deixar, não aqui nesse vídeo, mas dentro do canal do Telegram, ou se você quiser também pode me pedir por e-mail, esse Salmo 119 e as letras correspondentes hebraicas e, na nossa língua, o português. Então, para você verificar qual verso corresponde à primeira letra do seu nome. A segunda coisa que eu aconselho você fazer antes de iniciar é fazer o Shema Israel, a primeira frase, 3 vezes, cada uma delas representando uma coluna, uma da direita, da esquerda e a coluna central. E se, no caso, você for mulher, estiver no período de nidá, ou seja, naquele período em que você está no ciclo menstrual, o ideal é que você espere passar esse período, não por coisas religiosas, que depois eu vou explicar para você o que é esse período de nidá, na verdade, o que está acontecendo, que na verdade todo mundo está nesse período, de certa forma, assim, cabalisticamente falando, mas é que nesse momento o seu próprio corpo, ele emana um certo juízo. Então, ao invés de você meditar nos 72 nomes, nesse período você pode fazer alguns salmos e se abster da meditação profunda, mesmo que seja apenas da tabela no geral, sem ser nos nomes específicos. Quarta coisa que eu aconselho você fazer é que, caso você vá fazer essa meditação, ou seja, manusear esses 72 nomes, que nós não vamos fazer hoje, cada um deles, nós vamos trabalhar com a tabela de forma geral. O ideal, ou seja, a força maior, você consegue em Hatson, que é um período, uma janela que se abre a partir das 3 horas da madrugada no nosso calendário gregoriano. E sempre que você for fazer essas meditações, ou qualquer uma delas, sempre faça, independente de ser de manhã, na hora que você acorda ou não, faça o Netilat Yadayim, ou seja, a lavagem das mãos. Quando você faz a lavagem das mãos, não para lavar, higienizar fisicamente, mas sim no contexto espiritual, cada um dos nossos dedos, eles estão conectados com uma dimensão, com uma sefirá. Então, quando você faz essa lavagem, você está fazendo, de certa forma, a limpeza, ou seja, preparando as dimensões para começar a entrar nelas. De forma geral, para meditar, você deve, em circunstâncias normais, você deve procurar um local e tempo, isolados e tranquilos, ou seja, lugar em que você possa fazer isso sem interferências. Você deve estar completamente sozinho, isso é muito importante. Esse tipo de trabalho não é feito em grupos, nem em pares. A pessoa deve estar realmente sozinho. Deve-se então situar-se para ficar completamente confortável fisicamente, ou seja, preparar o lugar antecipadamente, verificar se você está só, verificar se vai haver alguma interferência e se antecipar a isso. Não importa como isso é feito, o que importa é que você procure uma melhor forma de estar confortável. Você pode se deitar, você pode se reclinar em uma cadeira, faça o que funciona para você individualmente. A intenção é relaxar, ou seja, evitar que o seu corpo distraia a sua concentração nas realidades internas. Então, se você acha que sentado vai ser melhor, se você acha que em pé vai ser melhor e que isso não vai interferir, que você não vai ter que parar no momento para ajeitar ou se organizar, então, perfeito. O ideal é que você encontre um lugar em que você fique relaxado e que não haja movimentações, ou que você tenha que tirar a sua consciência daquilo que você está fazendo e trazer para o mundo físico exatamente para movimentar o seu corpo naquele momento.
momento. Sempre, claro, quando você estiver fazendo essas meditações uma ou outra vez, você pode visualizar, ou seja, as letras, quando nós estivermos fazendo os nomes individualmente, você sim vai poder abrir seus olhos, visualizar a Kavanote anexada. Provavelmente você não sabe todas as Kavanote, você vai precisar realmente, a princípio, entender aquilo que está sendo dito, visualizar as formas das letras, para poder então criar essa consciência correta e obter o máximo possível de cada um desses nomes. E você, sempre que estiver fazendo inicialmente essas meditações, continue visualizando até que a sua mente se canse naturalmente. Permita-se desligar e até adormecer ou sonhar acordado. Conforme você sai da consciência normal, você muda para um estado alterado. É neste estado em que o mundo espiritual que cerca você tem mais facilidade de ser percebido. Então você pode estender as mãos, ou seja, se abrir para poder sentir esse mundo espiritual, se comunicar com ele e ter essa interação, ou seja, trocar essa mensagem, poder entender melhor e entrar nesse mundo que era um mundo muito maravilhoso. Observe que se você tiver alguns problemas psicológicos ou emocionais internos mal resolvidos, eles provavelmente obscurecerão a sua percepção. Seus próprios problemas, eles podem fazer com que um anjo pareça um demônio. Sempre trate de seus problemas internos enquanto medita. Se você vir a experimentar algo bizarro ou estranho, nunca interprete isso literalmente. Sempre peça um significado e uma interpretação. Caso você passe por isso, elas podem não vir imediatamente. Você deve ser paciente e perseguir as coisas devagar, mas consistentemente. Os nomes sagrados não funcionam por mágica, não estamos trabalhando com mágica, estamos trabalhando com o mundo espiritual, e aquilo que nós chamamos de mágica é porque não entendemos, mas à medida em que você se aproxima do Criador, à medida em que você manuseia toda essa ferramenta, você vai ganhando essas habilidades e vai começando a entender como funciona o mundo espiritual, e você vai perceber que não é mágica, é simplesmente a sua alma se conectando com o Criador e fazendo com que esses dois mundos interajam, estejam unidos. E aí sim, vão começar então a trazer para esse mundo físico aquele milagre que você precisa e que você vai perceber que é como se fosse uma matemática. Ou seja, existe um processo para que se tenha um resultado. Assim que você provar essa realidade da dimensão superior, você conhecerá a tão falada árvore da vida. E com ela virá a sabedoria e a compreensão que nada nem ninguém pode fornecer a você, a não ser que você passe por essas experiências. E por mais que eu fale para você, por mais que eu te induza a isso, cada um trilha seu próprio caminho. Cada um abre essa trilha espiritual sozinho, porque é você e o Criador. Essa conexão é feita individualmente, sem intermediários. Então, usar essas técnicas descritas pode ser um desafio também para muitos, mas isso é mais uma razão para você aprender a usá-las, de modo a experimentar por si mesmo, direta e pessoalmente, a realidade da realidade maior que cerca você. Os 72 nomes podem ser meditados ao longo do dia sem problema nenhum. Cada nome ele domina sobre 20 minutos em um dia, ou seja, os 72 nomes ocupam 20 minutos onde sua força máxima está imperando. Você pode meditar em um nome qualquer hora do dia. Porém, se você quer extrair o máximo daquela tríade, daquele nome que é formado por 3 letras, ele opera, ou seja, tem o seu poder máximo em 20 minutos específicos de um dia. O que você pode fazer é dividir as 24 horas do dia por 72 e aí você vai obter o resultado exatamente quando aquela energia está predominando, ou seja, está na sua potência máxima dentro daqueles 20 minutos. Se você não sabe como fazer esse cálculo, eu vou deixar ele pronto, pelo menos um, para que você tenha ideia, dentro do canal do Telegram, ou você pode me solicitar por e-mail, caso você não queira entrar nesse canal lá no Telegram. Por quê? Porque esses nomes e todo esse material eu não posso deixar simplesmente disponível aqui na descrição do vídeo com acesso a todas as pessoas. Somente aquelas que querem realmente interagir com essa luz de forma segura e de forma, digamos assim, com zelo. Ou você entra no canal do Telegram ou você me solicita por e-mail. E o e-mail é o abreastuasmãos@gmail.com. E sempre lembrando que se você for fazer esse cálculo, não considere o horário gregoriano. O dia deve ser
contado, ou seja, as 24 horas é contada de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então você não vai pegar da meia-noite, você vai pegar do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia e você vai dividir pelos 72 nomes, você vai obter os 20 minutos. Então, se houver alguma alteração, o que eu aconselho a você, para você não estar fazendo essa divisão todos os dias, é que quando você meditar em um nome específico, por exemplo, um nome específico que você quer meditar está exatamente às 2 horas e 30 minutos. Então, num dia ele pode cair às 2 horas e 30, no outro dia pode cair às 2 horas e 31 ou 29, enfim, pode haver uma variação porque o pôr do sol ele varia a cada dia. Então, o ideal é que, caso você não queira fazer essa divisão todos os dias, você pegue apenas essa tabela que eu vou deixar disponível e você pode, ao invés de começar a meditar no início dos 20 minutos ou no fim dos 20 minutos, enfim, você divide esses 20 minutos para que você pegue o centro dele, porque caso você não tenha feito o dia exatamente dividido por aquele dia, você vai ter em mãos pelo menos o máximo daqueles 20 minutos aproveitável. Quando você for meditar na tabela completa, não precisa você saber qual hora específica você vai utilizar, porque como ela está completa, você pode utilizar a qualquer hora do dia. Porém, o ideal é que você faça essa meditação no período da manhã. Quando você escaneia a tabela completa, você não faz a recitação em voz audível. Nós só iremos usar a vocalização quando estivermos usando a escavanote exata de cada um desses nomes. E como eu falei no início, evite imprimir os 72 nomes, não só os 72 nomes, mas todos os nomes que nós disponibilizamos aqui. E eles não devem ser queimados, jogados fora ou destruídos em casa. O papel deve ser enterrado em uma gueniza, ou seja, em uma sala específica que geralmente tem nas sinagogas, que se depositam temporariamente os textos, livros e objetos sagrados que foram danificados ou que estão em desuso. Então, se você não tem esse espaço, não tem como levar até esse espaço, o ideal é que você não imprima, para depois, quando precisar retirar isso, você tenha como fazê-lo de forma adequada, porque você está lidando com energias. Tenha zelo em manusear tudo isso. Então, em resumo, hoje neste vídeo, você está apenas tendo um despertar da sua consciência sobre essa tecnologia espiritual chamada de 72 Nomes de Deus. Lembrando, no canal do Telegram, que vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, você vai ter acesso a um caderno com a tabela completa e as suas divisões de tempo, ou seja, de cada um desses 72 nomes dentro daqueles 20 minutos. Porém, você não vai poder fazer ainda essa meditação específica de cada um desses nomes. Por que não? Porque eu preciso dar para você a cavanote correta, ainda que você vá na internet e verifique o que significam os 72 nomes de Deus. Cada um deles vai ter uma descrição ali, isso não é a forma segura de se fazer. Não me esqueça, estamos lidando com o mundo espiritual de verdade, não estamos lidando com ferramentas de autoajuda. Então você precisa ter um passo a passo correto, um passo a passo utilizado, indicado pela Torá, ou seja, por sua internalidade de como esse mundo funciona. Então, mesmo que você tenha essa divisão de nomes por 20 minutos, você no máximo vai poder fazer a visualização, mas não tem como utilizar a Kavaná correta, porque isso eu pretendo fazer com você de forma individual para te dar o direcionamento correto. Até porque, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês que muitas pessoas não sabem. Para começarmos a fazer a meditação, adentrarmos cada uma das Kavanote de cada uma dessas tríades de nomes, nós precisamos ativar um código chamado código arônico. E isso nos confere então a habilidade de trazermos um guia. Não um guia físico, mas um guia espiritual, e cada um tem um, porque cada um tem uma necessidade diferente, tem um ticum diferente. Ele sim vai poder guiar você por cada um desses nomes. Então você vai receber a divisão de nomes e a tabela completa, mas por hora você só vai poder, ou pelo menos eu te aconselho, porque eu não tenho o poder de fazer você fazer exatamente aquilo que eu estou dizendo. O que eu aconselho você a fazer de forma segura é fazer o escaneamento dessa tabela de forma completa, exatamente com uma Kavaná que eu vou deixar lá no caderno tudo certinho para que você utilize da melhor forma possível. Então também neste caderno vai estar descrito passo a passo como iniciar a meditação com a tabela de forma geral. Nesse caderno também estarão os salmos que são necessários para iniciar. Eu também vou deixar disponível para vocês o Shema Israel, que é justamente as 3 vezes que você precisa fazer. Enfim, você vai receber o passo a passo tudo certinho para que você pelo menos já inicie o uso dessa ferramenta no seu cotidiano.
Eu super agradeço por você chegar até aqui e no mais eu sigo à disposição e o meu desejo é que através dessas ferramentas você possa desfrutar de verdadeiros milagres na sua vida.